Shalom na graça de Cristo Jesus, direto da praça, essa é a praça mais tranquila que tem aqui na região onde eu moro. E fazer a leitura bíblica. Já está um pouco frio aqui, já é quase 4 horas da tarde, já está esfriando. Embora pareça que eu estou bem agasalhada, mas ainda não é. Essa roupa aqui é roupa de inverno, tipo que a gente usa no Brasil. A jaqueta aqui do inverno, o casaco é diferente. Mas como ainda não está tão frio, ainda estamos no final de outubro, né? Ainda não entrou o inverno, só é dezembro, mas novembro já está bem mais frio. Então, agora em outubro a gente está usando essa roupa aqui. Depois, novembro, já tem que usar as mais pesadas. Dezembro, então, mesmo usando às vezes as roupas mais pesadas, na rua a gente sente frio ainda. Mas vamos lá. Deus vem conosco, obrigado por esse dia. Se inscreva lá no meu canal, Comunidade Unida de Cristo. Eu espero que agora eu não mude mais de nome. Mas a Comunidade Unida de Cristo Helena, se inscrever vai aparecer. Então nós estamos no Atos dos Apóstolos, esse livro maravilhoso que eu amo tanto. Gente, eu não sei como que as pessoas pagam tão caro nesses livros que o povo escreve por aí. Paga tão caro, passa tanto tempo lendo, mas tem tanta riqueza nos escritos apostólicos, mas tanta riqueza, aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Eu gosto muito de informação, de aprender, eu gosto muito, vocês não têm ideia. Eu tenho que ter que tomar cuidado, que eu passo a maior parte do tempo procurando conhecer as coisas. Mas quando eu pego os evangelhos, quando eu pego os escritos apostólicos, gente, eu falo, nossa, mas aqui tem muita riqueza de conhecimento, é maravilhoso. Então vamos lá ver, vamos ver Pedrão pregando. Pedro começou a pregar, o Senhor Jesus entregou a igreja para Pedro ser o líder. Não adianta protestante querer tirar a liderança de Pedro, que foi o próprio Jesus de Nazaré que deu a liderança para Pedro. Aí depois vem Paulo, aí Paulo é a liderança para os gentios, aleluia. Mas você tem que entender a nova aliança, senão você também vai ser ignorante, igual eu vejo muitos aí pela internet. Vamos lá. Começa assim, Pedro já começa a pregar no capítulo 2, ele já começa a pregar. No capítulo 2 tem a descida do Espírito Santo. Gente, falar em capítulo 2, acho que eu não terminei o capítulo 2 não. Não, ainda é capítulo 2. Agora que eu estou vendo aqui, ainda é capítulo 2. Pois é, aqui no capítulo 2, no final do capítulo 2, Pedro está pregando. Exatamente, eu não fiz essa última parte. É que às vezes eu fico uns dias sem fazer a leitura. Quando eu vou fazer, hoje já ia pular uma live. Hoje é capítulo 2, terceira parte do capítulo 2, que ele é tão grandão que eu dividi em 3 partes. Pedro pregando, Pedro explicando ali. Imagina, gente, dia de festa, muitas pessoas lá em Jerusalém, os apóstolos, discípulos em casa, gente. Eles ainda não estavam prontos, não tinham recebido a ordem do Senhor Jesus de sair, então eles estavam em casa, dia de festa, mas eles estavam em casa, ok? Mas dentro de casa ali, todo mundo orando, 120 pessoas, o Espírito Santo desceu. Gente, foi um acontecimento que nunca teve antes em Israel, nem antes e nem depois daquele acontecimento em Israel, teve mais esse do Espírito Santo descer em Jerusalém especificamente, em Jerusalém. Seria tão bom se as pessoas parassem de protestar e falassem dessas maravilhas do Espírito Santo. Então vamos lá, vem conosco, Jesus, abençoa a mim quem vai assistir. Então começa aqui: exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou como vós vedes e ouvis. Pedro explicando aquele povo, que depois parou um monte de gente ali na frente daquela casa.
O povo estava escutando eles orar e estava entendendo eles orarem. Eles oravam no espírito, o povo entendia na própria língua, porque Deus abriu a mente de cada um que estava ouvindo para entender. E eu não vejo teólogo explicar isso, mas deixa para lá. Louvado seja Deus, que eu lendo, uma hora a minha mente foi entendendo. Para a glória do nome de Jesus. Então, eles falavam a língua do Espírito. Não é que eles falavam inglês, árabe, não. Inglês, não sei se tinha. Não, naquela época era grego, latim, árabe. Não é que eles falavam essa língua. Eles falavam a língua do Espírito Santo. E Deus tocou nas pessoas de língua árabe, língua latina, língua aramaica, língua grega. Eu contei, deu 15 línguas diferentes. Só ler em Atos 2. E Deus tocou cada pessoa ali, elas entendiam na língua delas. Isso é mistério que ninguém sabe explicar. Vamos lá. E aí Pedro explicando, falando por que aquilo estava acontecendo. E Pedro, para aquele dia, Pedro pregou para judeu. E Pedro falou, olha, vocês o mataram. E muitos vieram, e agora o que a gente faz? E Pedro falou, arrependam-se. Está aqui, mas protestante, evangélico, não prega mais isso, né? E depois como é que o judeu vai conhecer se não prega para eles? Puxar saco, ficar com idolatria não vai salvar nenhum judeu. O que vai salvar o judeu é pregar a verdade que está escrita no evangelho e nos escritos apostólicos. Ok? Vamos lá. Exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai, quem? Jesus de Nazaré, ok? Ele que está exaltado à direita de Deus, havendo recebido do Pai, ok? Que ele sempre falou, tem o Pai e o Filho, quem nega isso também já está errado. Recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou-o como vós vedes e ouvis. Foi o Pai que derramou. Porque quando o Filho chegou lá, e chegou à direita do Pai, ele derramou, mas tinha que ser no dia de Pentecostes. Pentecostes era a festa que os judeus já faziam, chamada Shavuot, que era 49 dias após a Páscoa, ok? Durante 40 dias o Senhor Jesus ficou na terra, aparecendo para os discípulos, e para 500 pessoas viram o Senhor Jesus ressuscitado, e depois eles ficaram 9 dias em oração. Por isso que a Igreja Católica faz as novenas. Novena por causa desses 9 dias que eles ficaram em oração, que o Espírito Santo desceu. Louvado seja Deus. Então, vamos lá. Pois Davi pessoalmente não subiu ao céu. Todavia diz, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Tem 2 senhores. Você sabia que no Salmo tem 2 senhores? Você sabia disso? Salmo 109, 1. Ou 2, versículo, depende da tradução. Pois Davi pessoalmente não subiu ao céu, todavia diz, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, que é Deus Pai falando com o Filho, que é o Senhor também, que o Senhor é Adonai. Quando vocês vê os judeus falam Hashem, então Hashem serve para Jesus e para o Pai, porque é Adonai. E aqui tem 2 vezes Adonai. Diz o Senhor, aqui, ó, pois Davi pessoalmente não subiu ao céu, todavia diz o Senhor, disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Que era o Senhor de Davi? É Jesus. Jesus de Nazaré. Senta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos, por baixo dos teus pés. Sabe quando Jesus vai voltar? Depois que tiver colocado todos os inimigos dele debaixo dos pés dele. Vamos lá. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, de que este Jesus, toda a casa de Israel, gente, a tradução colocou toda a casa de Israel, mas é a casa de Israel, a casa de Judá, principalmente, porque ali está a pregação, principalmente para a casa de Judá. A casa de Israel já tinha sido desfeita. A tradução colocou a casa de Israel, mas é a casa de Judá,
ok? Que toda a casa de Israel, de Judá, que estava em Jerusalém, que a casa de Israel ficava na Samaria e já tinha sido destruída quando Jesus veio. Então, aquilo que eu tiver conhecimento, eu vou falar nas traduções, ok? Que toda a casa de Israel, ou seja, Judá, Jerusalém, saiba, portanto, com a maior certeza de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Cristo, o Messias, Machia, ungido de Deus. Vocês crucificaram. Pedro não enganou. Pedro ficou com mimimi. Pedro falou, vocês crucificaram. Vocês crucificaram. Vós crucificaste. Pedro falou, vós crucificaste. Deus o constituiu Senhor e Cristo, ungido de Deus. Senhor Adonai, ok? Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos. Que devemos fazer, irmãos? Que prega a verdade que o judeu vai perguntar o que ele deve fazer. Agora, se você quer com enganação, que? Aqui, ó. Ao ouvir essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos. Que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que tem que ser feita, arrepender. Segunda coisa, ser batizado. E terceira coisa, o dom do Espírito Santo. Ok? Hoje em dia já não se prega mais nenhum batismo nas águas. Batismo do Espírito Santo, então as pessoas nem creem mais. E quer que o milagre aconteça. Não vai acontecer. Pedro lhe respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para vossos filhos. Então, ó, Pedro pregou, eu estou orando que toda a descendência dos cristãos que está no meio judaico e no meio do Islã, todos esses descendentes dos primeiros cristãos vai se converter a Jesus de Nazaré agora, no final dos tempos. Eu profetizo no nome de Jesus. Eu profetizo que vá se converter. Porque Pedro, olha aqui, ó, Pedro falou, olha, pois a promessa é para vossos filhos, para todos que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. O apelo é através de Jesus. Estamos fazendo um apelo. Venha a Cristo, venha a Cristo, venha a Cristo. E eu profetizo sobre os filhos dos judeus, os filhos do povo do Islã, que se converta a Cristo, porque a promessa que naquela época muitos se converteram a Cristo. Depois veio outras religiões e tiraram eles do caminho de Cristo. Mas agora eu estou profetizando que esses se convertam, judeus e árabes muçulmanos, se convertam a Jesus de Nazaré, porque os primeiros pais deles, há 2000 anos atrás, eram cristãos. Aqui, ó, Pedro pregou e falou isso para eles, olha, pois a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos que ouviram de longe o apelo do Senhor nosso Deus, pois eu profetizo salvação para todo esse povo. Ainda com muitas outras palavras exortava-os, dizendo, salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Só naquele dia que desceu o Espírito Santo na frente da casa dos apóstolos e dos seguidores de Jesus de Nazaré, tinha festa da Shavuot, mas eles não podiam ir no templo. Eles estavam em novena para receber o Espírito Santo, porque agora eles tinham que seguir a regra de Cristo, e a regra de Cristo foi essa. A regra que o Senhor Jesus deu para eles foi essa, ficar em casa orando. E aí Pedro pregou, a primeira pregação foi Pedro que pegou. 3.000 almas se converteram. Agora já não era mais 120, agora já tinha 3.120 almas
para a glória de Deus. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. A fração é o repartir do pão. Okay? Doutrina dos apóstolos. Existe essa doutrina dos apóstolos. Inclusive, a Igreja Católica tem essa doutrina dos apóstolos. Mas o meio protestante não usa. Aquilo que eu vou aprendendo eu tenho que ir passando para vocês, ok? Então, olha, se perseverar na doutrina dos apóstolos. Existe um livro, não é muito grande não, mas tem a doutrina dos apóstolos. Também chamada de Didaquê dos apóstolos, ok? Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum e na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Aleluia. Passaram a ter temor. Por quê? Porque tinha pessoas verdadeiramente com o Espírito Santo pregando. Eles tinham temor. Eles não ficavam com raiva, eles não ficavam xingando. Depois se levantaram aqueles lá que queriam fazer guerra, mas foi por causa do... Quando aconteceu o primeiro milagre, depois vocês vão ver lá que vai aparecer no capítulo 3. O primeiro milagre é a perseguição a Pedro. Mas Pedro não parou por causa da perseguição. Vamos lá. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Esse é o comunismo cristão. Que as pessoas morrem de medo de falar essa palavra. Nossa, se você falar comunismo, eles vão te bater. Vai ter o comunismo cristão. Você não sabia disso, não? É claro que você não vai saber mesmo. Ninguém vai te ensinar isso. Porque o povo do comunismo do mundo não sabe o que é comunismo cristão. E os cristãos que era para saber o que é comunismo cristão, ignora. Então eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Eles repartiam o pão. Tem dois versículos aqui que fala reunião em comum, partir o pão juntos. Versículo 44 de Atos 2. 44 e o 42 fala que eles tinham tudo em comum. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades, seus bens, dividiu. É por isso que eles não querem saber disso. Vê se alguém quer vender a propriedade para dividir com o irmão mais pobre. Gente, era assim que os primeiros cristãos começaram. Por isso que ninguém mais quer ser cristão como a Bíblia ensina. Por isso que eles falam tão mal do comunismo. Tem um comunismo do lado das trevas, mas tem um comunismo do lado do bem. Eu só descobri isso lendo a Bíblia, ninguém me falou. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades, seus bens, dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentava todos os dias o templo, partia o pão nas casas e tornavam a comida e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Era assim que a primeira igreja começou. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha avião, não tinha microfone. Mas as pessoas se achegavam a eles, porque eles tinham singeleza, que eles ajudavam uns aos outros, porque se alguém mentisse ali no meio, caía morto, igual Ananias e Safira. Que coisa linda, né? Isso que era maravilha de igreja cristã. Isso que era maravilha. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 3, por diante, você vai saber o que é ser cristão, que muitos cristãos não conhecem.
E eu vos deixo aqui, até a próxima. Os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe com a benção da prosperidade, com a benção da paz, com a benção da saúde. Hoje eu inverti. No momento eu começo com a benção da saúde. Mas vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a benção da saúde, da paz, da prosperidade. Siga lá meu canal, Comunidade Unida de Cristo, Helena, no YouTube. E para quem vai estar no YouTube, vá para o Facebook, que é... Eu tenho o perfil no Facebook Cristã Helena. E tem também a página no Facebook Bíblia Diária Helena. Eu vos deixo até a próxima. Aqui a internet diz que está com conexão lenta, mas com a graça de Deus que esteja tudo bem. Paz, até a próxima. Shalom.